você que está estudando para o Enem, existe a maneira correta de estudar que vai te garantir resultados positivos. Esse canal eu trabalho exatamente essas maneiras, por meio de conteúdos e por meio de exercícios. Hoje eu quero trabalhar com vocês a questão dos signos visuais, também o signo linguístico. Com certeza você já está colocando uma interrogação e dizendo que assunto é esse. Eu vou explicar com calma, fica comigo. Eu sou a professora Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa. Estou trabalhando competências e habilidades do Enem com vocês. Como eu falei, eu vou trabalhar com vocês signos visuais e também o signo linguístico. Já explico de antemão que é exatamente para trabalhar aquele ponto da interpretação textual que você se depara com imagens e também com textos. Existe um assunto que fala sobre isso. A interpretação textual, ela faz algum percurso. Não adianta só saber ler. É claro que saber ler é muito importante. É a primeira coisa que você deve saber é a leitura. Mas não somente decodificar. Você deve saber o que há por trás. Além do conhecimento prévio sobre vários assuntos, você deve saber interpretar corretamente a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que inclusive foi um assunto anterior que eu já falei para vocês. Em relação aos signos visuais, a gente vai trabalhar exatamente aquela parte das imagens. E essas imagens, elas aparecem nas charges, nas tirinhas, nos quadros, em todos os tipos de pinturas, que tudo isso aí nós fazemos leituras e o Enem adora trabalhar com isso. Eu quero lembrar que ainda estamos trabalhando a competência 1, que trabalha todo o processo de comunicação em todas as áreas da vida humana, e estou trabalhando a habilidade 1. A habilidade 1 diz respeito ao tipo de linguagem empregada no texto. Para saber interpretar corretamente, temos que saber isso. E justamente dentro dessa habilidade, nós vamos trabalhar os signos visuais e o signo linguístico. Neste conteúdo todo, nós devemos saber, claro, gêneros textuais, que é um assunto mais adiante lá da habilidade 3. Mas o que é um signo? Os signos são instrumentos de comunicação e representação na medida em que, com eles, configuramos linguisticamente a realidade e distinguimos os objetos entre si. Eu passei uma definição para vocês aí da Ingdori e eu destaco duas palavrinhas importantíssimas. A primeira é comunicação, que justamente a comunicação diz respeito à primeira competência. E outra palavra é representação. Uma imagem, ela representa alguma coisa. Por detrás dessa imagem, várias interpretações nós vamos fazer. Observem só, eu tenho aqui vários signos visuais. Se vocês observarem, eu tenho no cantinho um círculo com um cigarro e uma barra cortando esse cigarro. O que significa isso? Que é proibido fumar. É só uma imagem, mas ela comunica. A seguir, nós temos um sinalzinho que faz ali o sinal da interrogação. É uma dúvida, é uma pergunta. Tem uma comunicação por trás disso. Nós temos a cruz. A cruz significa várias coisas. A cruz é símbolo do cristianismo. A cruz indica alguém lá no cemitério que já morreu, que é símbolo do cristão. E aí todos esses elementos, temos ali um triângulo com a setinha no meio, temos a imagem do fogo, temos as setinhas que indica aquele processo de reciclagem e assim por diante. Cada um desses elementos comunicam algo. E você só vai conseguir interpretar se você souber o significado de cada um deles. No nosso mundo, no mundo contemporâneo, vários são os sinais que nós temos para interpretar. Voltando para a ideia do círculo com o cigarro que diz é proibido fumar, você vai observar que é um círculo vermelho, é uma regulamentação. Quando eu tenho essa ideia de regulamentação, é uma norma, é algo que todo mundo deve obedecer. Ah, mas alguns não obedecem, tá? É uma pessoa desobediente. Mas a plaquinha está dizendo algo, está comunicando algo que está regulamentando e é um processo importante dentro de toda a sociedade. É como todos devem ser conduzidos. Vamos voltar também àquelas setinhas que indicam
o processo de reciclagem. Todas essas setas, elas são importantes. Nós presenciamos no dia a dia, em qualquer lugar aí que nós vamos, tem ali as caixinhas com as setas e ainda as cores. O azul indica que deve depositar o papel, o vermelho diz que ele deve depositar objetos de plástico, o verde é vidro, o amarelo é metal e assim por diante. Temos que ter conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento de todos esses signos, essa pessoa vai ter dificuldade de interpretar. Nós também não podemos esquecer muito dos nossos signos, que eles são frutos da modernidade, da tecnologia, das redes sociais. É o caso dos emojis, dos emoticões. Então todas aquelas carinhas, elas têm ali uma representação. Os próprios memes tão comuns hoje em dia, todo signo visual ele é uma representação. É a representação da realidade. Está de acordo com a intenção da comunicação. Sempre que nós estamos com necessidade de procurar um banheiro em um lugar público, nós vamos procurar a plaquinha que indica ali o banheiro feminino, masculino, as plaquinhas também que indicam os estacionamentos, que é para idoso, que é pessoas portadoras de alguma deficiência, tudo isso comunica. Mas o mais importante saber é que entre os signos visuais nós temos 3 classificações aí importantíssimas. A primeira é que os signos visuais eles se subdividem entre os ícones, os índices e os símbolos. Se você consultar um dicionário para saber o que significa a palavra signo, ele vai te dar uma variedade ali de significado. Vai dizer que é um sinal indicativo de um índice, de um símbolo, de uma marca. Dentro do campo da linguística, nós fazemos essa divisão. O que é um índice? O que é um símbolo? O que é um ícone? Tudo isso tem um significado. E na hora da interpretação, se você souber o significado de cada um, vai te ajudar a não errar a questão. Pois bem, o ícone, ele representa uma analogia, uma comparação. Ele é mais metafórico. Ai, professora, não entendi nada. Calma, eu vou explicar. Se você observar uma fotografia, a fotografia, ela é um ícone. Ela é ali uma analogia da realidade, ela é uma comparação, ela é uma metáfora. Também ainda não entendi, eu quero outro exemplo, professora. Uma planta de uma casa. Você abre a planta de uma casa e observa que já tem todos os espaços ali já definidos. Não é a casa em si, mas é a projeção desta casa, é a analogia desta casa. Isso é um ícone. O ícone, ele é representativo, ele é metafórico, é uma analogia que se faz de determinadas coisas. O próprio diagrama, quando se faz um diagrama, você coloca ali tudo que vai projetar, o que vai fazer em determinado espaço de tempo. Não é exatamente a feitura do ato, mas é essa analogia, essa comparação daquilo que você vai fazer. Um ícone, ele é diferente de um símbolo. Outra coisa, no próprio computador, as teclas de atalho, quando tem exatamente aquelas fotozinhas da impressora, não é a impressora, é a comparação da impressora. Isso é um ícone. Todas essas teclas que nós temos no computador ali de atalho para nos ajudar a fazer todo o processo no computador é um ícone, não é um símbolo. É diferente um ícone de um símbolo. Outra palavrinha que talvez vocês não estejam acostumados a saber, mas usam no dia a dia, é o índice. Enquanto o ícone ele é mais comparativo, ele é mais metafórico, o índice ele é mais metonímico, ou seja, se usa uma palavra no lugar de outra. Quando estamos caminhando pela praia e observamos algumas pegadas na areia e nós falamos para outra pessoa, olha, já tem alguém aqui. Eu usei ali uma relação casual, porque eu vi um índice de que alguém passou por ali. A pessoa não está, é o indício de que ela passou por ali por causa das pegadas. É a mesma coisa quando nós olhamos para o céu, para um espaço e existe ali fumaça e nós gritamos para alguém. Tem fogo em algum lugar. Não é exatamente o fogo que nós estamos olhando, mas é o indício de que há fogo, porque a fumaça ela tem essa relação casual, natural, entre onde há fumaça,
há fogo. O catavento, ele está rodando. Eu digo, olha o vento. Na realidade não é o vento, essa relação casual, que se o catavento está rodando é porque o vento está circulando. Isso é índice. É uma relação natural, é uma relação casual entre os seres e os objetos. Diferente do ícone, diferente do símbolo. Aí você me pergunta, sim, professora, mas no geral nós usamos muito a palavra símbolo. Existe por detrás do símbolo uma convenção social, um convencionalismo, ou seja, uma representação. Quando nós queremos representar a santidade, nós colocamos uma auréola acima da cabeça de alguém. O que foi convencionado que esta auréola é ideia de santidade. Isso é convencionalismo. É um convencionalismo social, ou seja, foi um acordo social. É a mesma coisa da pomba branca. A pomba branca, ela representa a paz, porque em determinado momento, em um acordo social, houve um convencionalismo que a pomba branca representaria a paz. A mesma coisa a cor vermelha. A cor vermelha pode representar perigo. A cor vermelha é símbolo do comunismo. Então tem muita ideia aí do que há por trás dessa ideia de símbolo. A própria cruz. A cruz é símbolo do cristianismo. Isso é convencional. Legal, nós já entendemos o que é um signo visual, que o signo visual ele se subdivide em ícone, índice e símbolo. O signo linguístico ele lida com a palavra. O signo linguístico ele está dividido entre um significado e um significante. Não confunda. O significado ele é o conteúdo. O significante é o som, é a imagem acústica. Quando eu tenho a palavra mesa, o significado é que a mesa é um objeto que pode ter 4 pernas ou 3, dependendo do tipo de mesa. Quando eu pronuncio a palavra mesa, esse som é o significante. Ou eu nem pronuncio, mas eu tenho aqui na minha mente a palavra mesa, é o significante. Ou eu represento na escrita ali o som dela, às vezes separando com hífen ou entre barras, que é muito comum representarmos o som entre barras. Isso é o significante, que é o som ou a imagem acústica. Ou seja, o signo linguístico é a palavra, é a menor unidade de significado. Quando nós aprendemos sobre os signos, o signo visual e o signo linguístico, eu estou aprendendo todo o processo de comunicação e de interpretação, que eu devo saber interpretar as imagens, que é a linguagem não verbal, e a palavra, que é a linguagem verbal, que foi ali o nosso primeiro assunto. Vamos verificar isso no exercício? Acompanhe aí comigo. Temos aqui uma questão de concurso. Temos uma imagem, que é um quadro do Theodore Gericault, eu não sei se é essa pronúncia, eu estou aí pronunciando. Nós temos uma imagem de um monte de pessoas em cima de uma balsa, estão ali aflitas, com medo, provavelmente foi um naufrágio. O céu está escuro, tenebroso, as pessoas estão contorcidas, algumas estão mortas, outras estão em cima dessas pessoas que já estão mortas. É uma cena assim bem ruim, as pessoas estão aflitas. A questão diz o seguinte: considerando os elementos mencionados no texto, e a figura 1, temos aqui, nele apresentada, assinale a opção correta. Na letra A, na pintura apresentada na figura 1, que é a figura que nós estamos vendo, o artista usa o contraste claro e escuro, a composição, o clima e a luz para representar o tema da luta do homem contra a natureza. Embora a pintura esteja mais ali para o preto e branco, mas nós podemos verificar que há uma distinção de cores. Na pintura original tem essa diferença mesmo do claro e do escuro. E representa a luta do homem contra a natureza e no naufrágio. Estão lutando para sobreviver. É uma pintura da época do romantismo, que o romantismo tinha essa força da natureza sobre o homem. O homem estava à mercê da natureza, tinha essa coisa melodramática, apavorada, muito comum no romantismo. É claro que o meu conhecimento sobre o romantismo me ajuda na interpretação desta questão, porque na literatura, cada escola literária ela tem uma característica. Se você tiver conhecimento desse processo, dessas escolas literárias, isso irá ajudar muito na interpretação dos signos. Já temos o gabarito, que é a letra A. Vamos verificar por que não é a letra B. Na letra B diz: o artista criou, por meio do posicionamento das figuras, uma cena que passa a impressão de pouco movimento, ou seja,
seja estática. A palavra estática significa parada. Já está errado. Você pode até não conhecer sobre o romantismo, mas já sabe que não tem uma imagem parada. As pessoas estão ali contorcidas, estão passando por um momento de muita dificuldade, de muita luta. Já sabe que não é a letra B. Na letra C, os fortes contrastes claro e escuro em todo o quadro criam um clima calmo e tranquilo. Esse contraste entre o claro e o escuro não vai criar um clima tranquilo, de maneira nenhuma. Se você lembrar que o Barroco, que é uma escola literária que nasce ali do conflito da ideia do homem no centro de tudo, que é o antropocentrismo, e a ideia de Deus no centro de tudo, que é a igreja regida pelo teocentrismo, tem esse conflito ali do homem, nós vamos verificar que há sempre esse contraste entre o claro e o escuro, que vai mostrar a agonia do homem na época do Barroco. Sempre o contraste vai mostrar essa ideia de agonia, de falta de tranquilidade. Não é a letra C. Na letra D, a miscelânea de linhas dos corpos contorcidos sugerem um ambiente organizado, adequado ao tema que sobreviventes recuperam a esperança de salvamento. Pelo contrário, parece que não há esperança. Eles estão agoniados. Muito fácil, você nem precisa saber de que época é a pintura para saber que o gabarito é a letra A. Você que está estudando para o Enem, que já fez as provas do Enem, você vai verificar que a prova de linguagens e códigos e suas tecnologias é misturada de imagens, de textos, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. É importante demais saber interpretar os signos visuais. Vamos a mais um exemplo. Nós temos outra imagem bem diferente da anterior. Nós temos aqui o uso de cores, um pouquinho mais vivo, mas o processo da pintura é como se fosse ali pontinhos, pinceladas. Já é uma época aí da literatura, das artes, chamada de impressionismo. É exatamente esse jogo de cores. Vamos verificar o que pede a questão. Considerando as abordagens utilizadas para analisar um quadro, assinale a opção correta a respeito da pintura representada na figura 2. Letra A. Uma das características marcantes da obra apresentada é a nitidez das formas dos objetos apresentados. Nitidez não há. Nós conseguimos observar que há prédios, uma torre, que tem um rio, um barco, mas não há nitidez. Não é a letra A. Letra B. Na cena apresentada na obra, o artista, por meio de pinceladas diferenciadas, de convulsivas a fluentes, passa a impressão de movimento ao céu e à água. Nós temos aqui o gabarito. É claro que se você não souber que esta pintura é uma pintura impressionista, a letra B é aquela alternativa que você coloca uma interrogação do lado. Eu, como já sei que é uma pintura impressionista, eu já entendi que a letra B é o gabarito. Por quê que eu entendi? Primeiramente, quando diz o artista por meio de pinceladas diferenciadas, o artista impressionista, ele trabalhava com essas pinceladas. Os artistas, eles trabalhavam muito à luz do dia e eles sempre trabalhavam com as cores. Eles tinham a impressão da realidade. Essa palavra impressão de movimento ao céu e à água é outra palavra que me faz entender que é a letra B, que é própria do impressionismo. Mas como eu falei a vocês, a professora não tem o conhecimento do impressionismo. Coloca uma interrogação do lado, porque você já vai observar que existem as pinceladas, que é uma alternativa que ela está ali bem legal. Vamos analisar as outras para eliminar. Na letra C, a obra apresenta ângulos não convencionais com figuras amontoadas por toda a tela, composição assimétrica com vazio no alto. Não é a letra C. Não existe uma composição assimétrica. O que é assimétrica? Sem medida, desequilibrada, desregularizada, não há. E essa ideia de vazio ao alto, não. As pinceladas fazem com que este alto fique cheio. Não é a letra C. Na letra D, as figuras presentes na obra são apresentadas fortemente iluminadas e pintadas de maneira realista. Já eliminamos. Não tem uma maneira realista aqui. A maneira realista dos quadros realistas é bem nítido. Nós conseguimos ver perfeitamente todos os objetos. Não existem essas pinceladas. Não. Então é um quadro fácil de identificar os objetos. Por isso é a letra B. Bem fácil. Dá para responder mesmo que não tenha nenhum conhecimento do conteúdo que se exige aqui dentro da literatura, das artes. Mas é claro que se você souber, isso já vai ajudar
bastante. Hoje nós aprendemos sobre signos visuais e signo linguístico. E a importância deste conteúdo é para a interpretação da linguagem não verbal e da linguagem verbal. Esse processo de estudo para um Enem é um processo que exige paciência. Vai trabalhando com zelo. Te prepara aí durante o ano inteiro para estudar as competências e habilidades do Enem. Não somente na minha área, a parte de linguagens e códigos e suas tecnologias. Você tem que trabalhar em cima de habilidades e competências em todas as áreas, inclusive na redação. Em um determinado momento, nós vamos começar com as aulas de redação específica para o Enem. Não esquece de enviar este vídeo a outras pessoas que precisam. Me ajude a expandir este canal. Eu quero ajudar. É o meu legado, é o meu prazer, é minha alegria poder ajudar a todos os estudantes. Fiquem comigo sempre. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.